Nossa convidada de hoje, então, é a Fefa Lins, é artista. Fefa é formada, ela é de Recife, formada em arquitetura e urbanismo na UFPE, artista visual. Ela se utiliza da pintura como linguagem para a manifestação de suas obras. Também é professora de pintura, atua lá em Pernambuco, Recife, como pintora e como professora de pintura. E hoje ela vai falar um pouquinho da autonarrativa a partir da pintura, da sua produção. E, Fefa, com você, a gente pede para que os participantes possam fazer as perguntas no final, anotem as perguntas e nos coloquem aqui depois. A ideia é exatamente essa, a gente participar e interagir com a Fefa. E é com você, Fefa. Massa, deixa eu só abrir aqui a tela para compartilhar. Só um minuto. Já apareceu aí? Vocês estão ouvindo? Está aparecendo, né? Massa. Né? Tá. Tem umas pessoas que ficam querendo entrar, aí eu estou aceitando, mas aí se alguém puder ficar de olho. Pode deixar que você vai aceitando, Fê, tá tranquilo. Massa, massa. Vamos lá, como já teve uma introdução, eu tinha colocado aqui um pouco minha mini biografia e as exposições que eu participei. Até agora eu não tive exposições individuais, participei de algumas coletivas aqui em Recife, em Olinda, e também em São Paulo, na SP Art e na SP Art View Room, e agora eu estou participando também de uma exposição em São Paulo, na Residência Fonte, que inaugurou ontem, se eu não me engano. Enfim, é isso. Eu tenho trabalhado com pintura desde 2016, digamos, que foi a minha primeira exposição, mas eu sempre tive o interesse no desenho e na pintura. Vamos lá. Para preparar esse material, toda vez que eu vou falar sobre o meu trabalho, eu organizo de uma forma diferente, assim, de acordo com o que eu estou pensando no momento. E hoje eu li um texto que um colega escreveu para uma entrevista que eu dei a ele, que vai ser publicada numa revista daqui, Propago. E, enfim, embora não tenha sido publicada ainda, só de ler assim, me provocou bastante. E aí eu pensei em talvez explorar um pouquinho alguns pontos que Daniel colocou nessa entrevista. Achei que seria uma boa forma para eu me orientar hoje. E aí, como já foi dito, na minha pintura, o título dessa apresentação vem muito da questão da autonarrativa, assim, muitas vezes sendo um próprio autorretrato, uma autoficção, ou mesmo que não seja, muito tem a ver com uma narrativa que eu quero colocar que é muito relacionada ao meu corpo e à minha corporidade no mundo. E aí, enfim, eu pensei aqui em Daniel pensou em alguns eixos, e aí eu peguei três eixos que ele diz formas de conhecer Fefa, que eu achei interessante, que um é essa primeira, pintura performance, o outro é um desejo de pintar, ou pintar do desejo, e o outro é comunicar uma dissidência. E aí, para começar, essa da pintura performance, é uma questão que o meu trabalho, como eu falei, envolve muito autorretratos e tudo isso, e uma coisa que sempre me influenciou muito, influencia até hoje, é a pintura, né? A pintura figurativa, muito da pintura clássica também. Até hoje eu sempre volto. E aí, essa coisa da performance vem muito na forma que se pensa em pose, né? Quando a gente... essa coisa da pose, da performance, e junto de uma performatividade também, já pensando em outros conceitos, né, que acabam entrando nessa nuvem. E aí o meu processo, muitas vezes, né, assim, o processo nunca é igual, mas muito do meu processo, ele acontece a partir de fotos que eu faço, muitas vezes autorretratos, que eu faço, muitas vezes disparados pelo meu celular,
visualizando o visor de uma câmera que está no tripé, assim. Então, por exemplo, esse trabalho, ele fala muito também desse lugar, desse processo de se auto-olhar, de posar para si mesma, né? No caso, eu sou a pessoa que está produzindo a imagem, a figura, e que também está posando, é meio esse jogo, tem essa coisa dessa investigação, assim, do próprio corpo. Esse outro trabalho, eu acho que ele é mais ou menos a mesma coisa também, o celular, mais ou menos a mesma coisa não, assim, é outra coisa, mas ele segue muito essa coisa da performance também, da pose, que eu me posiciono, o que é que eu quero mostrar, o que é que eu quero esconder. Eu lembro quando eu fiz esse retrato, eu tinha uma preocupação de que eu poderia mostrar aí minha buceta, mas eu não queria mostrar os meus peitos. Enfim, tem toda a coisa assim, faço várias fotos, depois disso eu vou pro Photoshop, e aí muitas vezes eu acabo buscando referências de outros cantos, às vezes de outras pinturas, do Google, pego aquilo, recorto, faço uma coisa, e quando vou pintar, acaba se transformando em outra coisa, às vezes a tela vai para outro canto, que eu tento também respeitar, assim, a tela, porque às vezes eu acho que ela vai ser uma coisa e ela me diz que quer ser outra. Esse retrato também tem muito dessa coisa, assim, acho que, novamente, a pose, né, a pose quer informar alguma coisa, tem também essa questão que eu estava falando de referências que eu busco de fora. Isso daí, por exemplo, tem pinturas de Artemisia, de Caravaggio, tem, enfim, fotos minhas, tem a minha gata. É uma mistura, assim, eu entendo muito como a pintura é um espaço também de não sei, um espaço que você pode cruzar barreiras de tempo e espaço. Eu acho também o próprio ato de pintar, e talvez muito de referências que eu tenho, não sei, parece que invoca algumas coisas na própria pintura. E isso vai entrando de forma natural mesmo. Dentro também desse processo de pensar nessa construção de uma imagem que, na verdade, assim, não existe, é da cabeça, mas é construída a partir também de apropriações de várias outras imagens. Isso aí, por exemplo, é um autorretrato que eu vou mostrar no slide seguinte, mais ou menos um processo de como acontece. Pronto, esse quadro que eu mostrei anteriormente, ele partiu primeiramente dessa primeira foto. E aí eu fiz essa foto, quando eu fiz, eu não tinha ideia desse quadro. Eu fui começar o processo desse quadro assim muito depois, mas tem esse lugar que é muito importante no meu processo, tanto quanto a própria pintura, que é esse processo de pose, de performance para uma câmera. Tem vezes que eu deixo a câmera rolando em vídeo, faço uma ação, enfim, as coisas vão acontecendo, né? E aí depois é meio que como muitas vezes eu me apropriasse da própria imagem que eu já criei, para colocar em outro contexto, assim, ou na verdade de colocar em algum contexto. E aí é meio que mais ou menos o processo digital que eu sigo, Photoshop, sendo que, na verdade, é porque eu não tenho registros do processo de antes, mas até chegar a essa imagem que eu usar de referência, enfim, mudou bastante. Eu fui para a tela, voltei para o computador, voltei para a tela, enfim. Mas eu não entendi qual é a mudar de profissão. Rapidinho, gente, eu estou ouvindo alguns ruídos, aí se vocês puderem, por favor, desligar o microfone, que aí eu fico sem saber se sou eu falando. Obrigada. Outro eixo que eu trago aqui é a questão do pintar o desejo, que eu diria que nesse momento da minha vida, hoje, semana passada, sei lá, 2 meses atrás, e outros tempos antes, porque eu acho que é isso, essa coisa de que tudo é meio espiral, acaba me colocando, enfim, sempre retornando para algumas coisas. E no momento, essa parte do desejo tem sido muito latente no meu trabalho. E o que é que eu penso do desejo? Eu trouxe aqui um escrito que eu acho que, enfim,
Foi essa semana, eu escrevi e postei junto com a pintura. Eu vou mostrar a pintura em seguir, mas aí tem essa poesia que eu acho que ela traz um pouco desse lugar dessa relação de desejo e pintura. Aí, vocês estão conseguindo ler? Sim. Tá, então acho que já deu, vou passar aqui. E aí eu fiz isso pensando nessa pintura, sendo que é algo que, enfim, que estava latente em mim, uma coisa de paixão mesmo, assim. Nessa entrevista que eu dei para Daniel, eu estava, inclusive ele colocou essa citação que fala, que ele me perguntou assim a relação que ele via muito e tal entre o desejo, a pintura e tudo, e muitas vezes muito do meu trabalho acaba entrando isso, rostos de mulheres por quem eu estou apaixonada, ou até mesmo cenas íntimas com parceiras. E, enfim, isso é isso, como a gente está falando de autonarrativa, essa é uma autonarrativa, assim, eu acho que a partir, não sei, das relações, mas não apenas assim, mas da paixão, das frustrações e tudo que move, isso acaba entrando. Aí eu trouxe assim alguns pequenos textos porque eu tenho entendido que eles acontecem meio que fazendo esse link da pintura com esse desejo de certa forma. E aí eu mostro uma pintura na sequência. Essa pintura, ela também está muito nesse lugar de desejo assim e falando de autonarrativa, eu entendo esse quadro, não sei, ele meio que acaba entrando num campo de autoficção para mim, porque assim, ele é uma representação minha, de certa forma, autorretrato dentro desse contexto de relações, mas eu enxergo também como a criação de um outro lugar, assim, um outro espaço que não existe, embora as pessoas olhem, quem é de Recife identifica esse lugar como uma rua aqui em Recife, mas, enfim, é um cenário que não existe, até os próprios corpos despidos dentro do espaço público, assim, é algo que não acontece muito. E a partir desse quadro também, e pensando também naquele texto que eu apresentei inicialmente, e uma coisa que eu penso muito sobre a pintura também é que pintura às vezes é quase uma alquimia, assim, para mim, no sentido de, pelo menos o meu processo de pintura, ele passa por esse lugar de intenção, assim, quando eu estou pintando e minha cabeça está pensando ali em cor, fatura, textura, tudo aquilo, proporção. Eu não sei, também na minha cabeça está passando todo o sentimento, a emoção que está acontecendo ali, de certa forma. E eu acredito que existe essa intenção também que a gente que a gente coloca assim na pintura. Então, essa parte do desejo é meio que uma relação que é material, acho que é material, acho que existe uma transferência de matéria de alguma forma dentro disso. Aqui outro texto. E aí segue essa pintura também que, enfim, está ainda nesse lugar do desejo, da frustração, da saudade, tudo isso. E outro eixo que acontece também, que Daniel coloca, que é a questão de comunicar dissidências. Eu acho que a essa altura, enfim, a gente já percebe que no meu trabalho, enfim, fala muito disso, de relações dissidentes, de pose, tudo aquilo, performatividade dissidentes. E aí, essa também é uma chave de leitura para o trabalho, né? Embora eu tenha colocado essas 3 categorias, na verdade, eu acredito que, no final das contas, é tudo, né? Eu acho que isso não são... Eu não divido aqui em séries ou em eixos de pensamento do trabalho, mas é meio que chaves de leitura que se possa ter para, não sei, para esse apunhado de obras. E aí, é isso, assim, esse trabalho
também nessa coisa de comunicar dissidências, assim, ele passa muito, eu acho, para esse lugar, passa pelo lugar do desejo também. Eu acho que ele, não sei, a própria paleta, a forma que pinta, assim, de fatura, não sei, para mim, eu acabo sempre buscando um pouco de sensualidade, eu acho, não sei, na forma que a tinta reage. Eu acho que é um processo muito que acaba acontecendo muito junto. E, enfim, essa obra eu acho que na própria imagem ela traz também, né, ela insinua, junto com o título, Ostras a Troar, uma relação, uma energia que acontece entre esses três corpos. E também pensando no autorretrato, que eu sou essa figura retratada no centro, eu acho que muitas vezes esses autorretratos que eu me coloco junto com outras pessoas, nesse caso, sei lá, muitas vezes parceiras, amigas, enfim, fala também sobre essa posição, esse lugar dentro de um coletivo, uma coisa de um lugar no mundo, que é uma coisa que importa também na minha autonarrativa. E esse outro trabalho também, ele fala um pouco disso, assim, também tem aquela coisa do celular, da pose. Na verdade, eu acho que, eu não sei, mas eu sei que nesse processo de fazer essas fotos, essas referências com a minha ex-namorada, aconteceu tanto de a gente tirar fotos e disparar no celular, aí como tá na imagem, quanto aconteceu da gente gravar um vídeo e, enfim, deixar as coisas acontecerem, performando um pouco, não sei, acho que fica uma coisa meio entre atuação e performance. Eu acho que tem essa coisa de olhar para o celular, de duas pessoas olhando para o celular, entendendo que tem alguma coisa acontecendo ali, que isso me provoca também. Enfim, tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui sobre os trabalhos, que eu não estou falando muito sobre paleta, tudo isso, mas sobre pintura, mas o que, enfim, no final da apresentação vocês podem me perguntar também, eu posso também falar mais. E aí, nessa questão de comunicar, sim, e nesse trabalho, pensando nisso, né, em comunicar uma dissidência, eu acho que tem isso presente muitas vezes, que eu não sei, uma necessidade de exposição mesmo, de exposição do si, exposição das relações, de voyeurismo, tudo isso, que é um lugar que eu acho que eu acabo me sentindo mais segura na própria exposição. Às vezes é uma exposição, não sei, romântica, apaixonada do coração, às vezes é o meu próprio corpo, às vezes, não sei, algo relacionado a relações sexuais ou outras coisas assim que se passam num lugar mais dentro mesmo. E aí eu acho que essa coisa da comunicação, para mim, está muito junto também da exposição, da própria exposição. E eu acho que isso também dialoga muito com, não sei, talvez a minha geração, o pessoal aí do Instagram e tudo isso, que a gente está constantemente se expondo, então isso meio que atravessa a minha vida, assim. Parece que o meu trabalho, a minha vida, meu Instagram, minha presença física, virtual, tudo acaba se confundindo em algum lugar, assim. Eu acho que uma coisa alimenta a outra, e às vezes também conflita, né? Mas, enfim. Esse próximo trabalho, ele é um trabalho que... ele é interessante, ele é o único trabalho que eu trouxe aqui que, digamos que ele só tem uma camada. Ele é um trabalho que, assim, dentro do meu processo de pintura, cada vez eu pinto de uma forma, mas um processo que se repete muito dentro da pintura, assim, já pensando na própria pintura, é seguir etapas de... Muitas vezes eu começo com essa pintura monocromática, né? Mais ou menos, aí, assim, tem 2 pigmentos, mas começo com esse underpainting, e eu não sei agora qual é o termo em português, mas é como você faz essa camada de baixo com valores tonais, assim, para você criar esse desenho. E a partir disso, a próxima etapa nessa tela eu iria começar a colocar mais cores na paleta, adicionar o branco, substituir as transparências da luz pelas opacidades. Enfim, é um processo, na verdade, que segue muito a lógica muito da pintura tradicional, que, enfim, até hoje isso ainda
se faz presente. Sendo que esse é um trabalho que, como outros que eu já falei, eu modelei para mim mesma, né? Eu coloquei um tripé, coloquei assim as almofadas, travesseiros, deitei no colchão e fiz algumas fotos. E depois, olhando para essas fotos, fui vendo o que é que me chamava atenção, o que é que eu estava querendo dizer com aquilo, e aí eu escolhi uma dessas fotos. Escolhi uma dessas fotos. E a partir disso, me veio o pensamento de, assim, de modificar o meu corpo, isso muito pensando no momento que eu estava passando e que eu passo, porque é isso. Os momentos também são espirais, são a questão que eu estava falando nesse momento e que se faz presente hoje também na minha vida, muito pensando a partir da construção do nosso corpo, da desconstrução, de disforias, de questões, de vontades, desejos de transformação. E aí eu fiquei pensando muito nisso, nesse processo, numa analogia com a pintura, sabe? Porque na pintura a figura não existe, a gente constrói ela, independentemente de que seja a partir de uma referência da sua cabeça ou de uma referência de observação ou, enfim, a partir de uma foto. Mas não existe, né? Então passa também do caminho de pensando que se nem na realidade nós somos pessoas condicionadas a nos encaixarmos dentro desses nossos corpos, né? Que existem, assim. Eu acho que, enfim, na verdade, quase todas as pessoas estão sempre modificando seus corpos, né? O próprio anticoncepcional é uma bomba de hormônios que mexe com o seu próprio corpo. Enfim, um monte de coisa que a gente toma. E aí entra também cirurgias plásticas, tudo isso. E aí eu fiquei pensando muito na pintura, nesse espaço também de construção e de reconstrução do meu próprio corpo, a partir dessas questões. Então, acho que a figura de cima, para mim, é um pouco pesada olhar assim, mas é forte, assim, me traz uma coisa falar isso, mas ela traz muito de um desconforto, uma sensação, um sentimento. E a segunda parece, às vezes, que é não sei, um desejo, uma possibilidade, uma coisa assim. E aí eu comecei esse processo, eu pintei super rápido, assim, essas duas telas, que na verdade esse é um trabalho que está na mesma tela. Mas eu não sabia se iam ser telas separadas, eu não sabia se eu ia finalizar um de uma forma, outro de outra. Mas no meio do processo, não sei, eu parei com esse trabalho porque eu não sabia, assim, para onde ir. E aí ele ficou um tempo, passou mais tempo, e ele foi me parecendo pronto, porque seguindo essa linha de pensamento, né, de que a gente está em transformação e de que, não sei, até como eu penso no meu próprio corpo, eu não entendo isso como um lugar feito, eu entendo isso como não sei, um campo até de disputa mesmo, não sei, de retomada de uma narrativa, de poder inventar tudo isso. Então, acho que, não sei, para mim, o que eu estava falando, que às vezes o trabalho diz para a gente o que a gente quer, esse trabalho foi me falando, assim, que ele queria ser isso. Eu acho que não teria como eu completar esses trabalhos, sabe? Eu renderizar, colocar mais camadas e talvez esconder isso que está aí, que foi uma coisa, não sei, muito crua que aconteceu. Enfim. É um trabalho que eu ainda estou entendendo. Ele está em exposição agora, nessa exposição do Hermes em São Paulo, junto com o próximo. Mas eu estou entendendo. Talvez, na verdade, você veja ele daqui a um ano e ele seja outra coisa. Mas eu quis trazer para falar um pouco do processo e desse lugar de tentar entender também o que a pintura quer. E aí, falando em comunicar dissidências, eu acho que esse trabalho traz também um pouco para as dissidências relacionadas enfim, ao corpo, enquanto identidade, sei lá, tentando passar, pronto. Esse próximo não é uma pintura, na verdade, mas eu trago aqui porque esse é um processo, esse trabalho, ele aconteceu inspirado não foi inspirado, mas acaba que foi. Existe uma fotografia, assim, de família que é sentada no sofá, até postei hoje esse trabalho, que sou eu, meu pai e minha irmã, e eu e minha irmã, ele sentado entre a gente, com a cara assim meio desconforto, e eu e minha irmã com a barba pintada, que era o que eu sempre fazia, né? Tem essa coisa que a gente conhece já, a narrativa da criança viada, que botava o salto da mãe, o batom,
Mas eu acho que no meu caso, sei lá, criança sapatão, tomboy, que fazia isso. Então, isso era o que eu repetia muito. E aí tem esse registro. E quando eu encontrei essa foto esse ano, isso me provocou muito, e passando por processos também meus pessoais de identidade, de entender o meu corpo. Não sei, eu voltei a repetir esse ritual de pintar a barba. Eu fiz isso algumas vezes durante esse tempo. Isso aconteceu dentro da quarentena, esse trabalho, alguns meses atrás. E isso, na verdade, eu coloquei uma câmera no tripé e deixei ela filmando enquanto eu fazia esse processo, porque eu fiquei pensando muito... e quando eu fiz isso primeiro, como o meu trabalho principal, minha linguagem mais forte, que eu tenho investido mais tempo, estudo, e enfim, e de fato gosto mais no momento, é a pintura. Isso meio que foi algo que eu fiz como se eu tivesse feito essa sessão de fotos para fazer uma pintura. Mas, não sei, depois que eu vi esse vídeo, tirei algumas imagens, para mim não me fez sentido esticar esse trabalho a chegar numa pintura. Eu entendi isso como um lugar pronto, eu entendi que a própria fotografia, nesse formato, já dialoga com essa coisa da foto, com esse íntimo, não sei, com as memórias. Enfim, eu trouxe também um texto que eu escrevi hoje, aí eu acho que por isso que eu quis trazer, não sei, que fala um pouco, eu acho, sobre essa questão de comunicar dissidência, a relação do meu trabalho, e fala um pouco desse trabalho também, que é esse texto. Vocês podem me dizer aí quando terminar. Acho que já deu tempo. Massa. Eu acho que eu poderia ter lido, né? Mas eu fico meio nervosa lendo assim, minhas coisas. Mas, pronto, na verdade foi isso que eu trouxe dentro da apresentação. Eu posso, uma coisa que eu acho interessante também, não sei se tiver mais pessoas interessadas assim em pintura, em questões de técnica, paleta, tudo isso. Uma coisa que eu gosto também é, enfim, abrir imagens aqui, fotos das pinturas e passear um pouco por isso. Mas eu acho que é algo que eu não quis assim incluir nessa apresentação. Tentei seguir mais ou menos uma linha processual, conceitual. Mas enfim, é isso. Obrigada a todos.